Oiê, eu sou o Dave e esse é mais um vídeo aqui no canal, mas para explicar uma situação meio chata, meio delicada que eu tô passando aqui dentro de casa. Esse mês de novembro, só para você entender, eu tirei para poder descansar, são minhas férias. Estava programado uma viagem para Dubai, mas aí foi comprado pelo pacote da 123 milhas e a 123 milhas faliu e acabou que eu fiquei com esse tempo, né, de um mês de férias, coisa que é meio que raro de acontecer, para poder descansar, para poder colocar as coisas no lugar. Aí eu aproveitei para poder cuidar da saúde do meu rim, que estava mais ou menos ali, hoje já está bem melhor, graças a Deus, e também para cuidar da saúde da minha coluna, que estava ali com alguns problemas, hérnia de disco e coisa do tipo. Mas o fato é que hoje eu estou vivendo uma situação muito delicada que eu nunca achei que fosse passar pela minha vida. Já faz um tempo que eu moro aqui na Asa Sul, que é mais próximo do trabalho. Para quem não é de Brasília, é como se fosse aquela região central ali de Brasília. Saí de um outro apartamento, que era bem maior, inclusive, morava em Taguatinga, outra cidade satélite aqui de Brasília. E aí, nesse apartamento era maior, era mais espaçoso, tinha 2 quartos, tinha um escritório, uma sala, uma cozinha maior, e eu me mudei para um espaço bem menor, mas que eu me identifiquei muito, que eu gostei muito, pertinho da W3, então qualquer ônibus que eu pegar, eu tô a 6 minutos do trabalho, do SBT para casa também, bem rapidinho. Não pego o trânsito, então tá maravilhoso, foi perfeito. Inclusive essa foi uma dica que meu ex-chefe deu pra mim: por que você não vai morar ali perto do SBT? Seria muito melhor, muito mais fácil, muito mais prático para você. Eu tava me programando para comprar um apartamento em Samambaia, que é uma outra cidade aqui de Brasília, que fica mais ou menos uns 40 minutos daqui do meu trabalho, de onde realmente vivo e faço minhas coisas. E aí ele falou: por que você não aluga mais para perto aqui da emissora, mais para perto do SBT, que seria melhor para você? E realmente mudou minha vida completamente, não gasto mais tempo em trânsito, tenho um tempo útil, né, bem maior para poder fazer as coisas, para poder descansar, não pego o trânsito, como eu já disse. Então, para mim, está sendo a situação perfeita. Mas para chegar aqui nesse lugar, eu tive algumas dificuldades. Eu escolhi outro imóvel, né, depois de olhar muitos imóveis, de sair caminhando e vendo locais para poder alugar. Eu fui para outra quadra aqui próximo também, e aí nessa quadra eu consegui passar só uma noite nesse apartamento que eu tinha alugado, depois de passar por todo o trâmite da imobiliária e tudo mais, porque o apartamento não tinha ventilação. Então eu passei uma noite lá, mas só que a noite estava fazendo muito calor, não conseguia respirar, minha ansiedade atacou, enfim. E aí eu já tinha olhado esse imóvel que eu moro hoje, e aí decidi por alugar esse lugar aqui, que é bem mais arejado, tem janela de um lado, tem janela do outro, é menorzinho, mas só que pra mim tá perfeito. Mas só que de um tempo pra cá eu comecei a ter problemas com uma vizinha, e essa vizinha é parede com parede comigo, é essa parede inclusive que me liga a essa vizinha. E aí esses problemas começaram bem sutis e foram crescendo e chegou de 0 a 100 muito rápido. Começou com ela falando algumas coisas meio que desconectas, e aí eu achava que ela estivesse falando no celular com alguém. Depois isso começou a ficar cada vez mais alto, e esses diálogos começaram a ficar inclusive cada vez mais longos, e não tinha hora para esses diálogos começarem. E começava às 7, tem relatos de começar às 4 da manhã. Eu tenho um sono muito pesado, e com isso meu sono, não sei se foi em estado de alerta que eu entrei, comecei a ficar muito mais sensível com isso, e a qualquer barulho eu acordar. E isso foi evoluindo, como eu disse, e evoluiu muito, a ponto de essa vizinha, que não sei se tem algum problema mental, se tem precisa de alguma ajuda, de auxílio de algum remédio, coisa do tipo, começar a quebrar as coisas dela, a jogar as coisas dela da escada, a fazer muito barulho, a bater com muita força na minha parede. Inclusive tem vídeos dela gritando, tem áudios dela gritando, dela quebrando as coisas. Agora ninguém vai se responsabilizar porra nenhuma. Inclusive tem como se fosse um telhadinho aqui abaixo da janela. Ela jogou todas as coisas dela para esse telhado, a ponto de o telhado cair, porque tinha colchão, tinha as coisas da cozinha, tinha micro-ondas, tinha forno, tinha muita coisa ali. Eu nunca tive contato, né, com essa vizinha de fato. Já tinha visto ela entrando, ela subindo com outras pessoas para o apartamento dela, coisa do tipo, mas eu nunca tive contato de conversar. Eu sou do tipo que fica muito quieto em casa, eu gosto muito do silêncio. O máximo que você vai ouvir é uma música na Alexa no volume 20, bem baixinho, uma coisa bem ambiente,
ou eu tomando banho ali com meu celular ligado, tocando a música e assistindo coisa corriqueira, tanto que eu não conheço todos os vizinhos do meu prédio. É um prédio que tem 2 andares e deve ter uns 8, 10 apartamentos no máximo. Não conheço todos os meus vizinhos, conhecia uma vizinha especialmente, e essa do meu lado eu não conhecia de fato. Nunca tive contato de conversar. A única vez que eu tive contato ali de falar com ela foi quando eu estava saindo para levar o lixo e encontrei ela meio que já perto da minha porta. Ela disse que estava com problemas na família dela, com o filho dela, e aí ela queria entrar dentro da minha casa. Eu não deixei, falei, olha, você não vai entrar na minha casa desse jeito. E aí desci, coloquei o lixo lá e voltei para minha casa já meio que assustado com essa situação toda. Eu mandei mensagens para a imobiliária disse que nada podia fazer com as coisas que ela estava quebrando, com as coisas que ela estava jogando no corredor ou então na escada. Só que esses surtos foram meio que aumentando ali aos poucos, a gravidade deles foi ficando cada vez maior. Ela proferia ameaças com faca, que ia matar quem passasse na frente dela, que ia matar a família dela, que odiava todo mundo. Começou a quebrar muita coisa, e não sei se ela usava uma espécie de marreta ou algum equipamento para bater na minha parede muito forte, e aquilo me assustava muito. Vai ser agora. E aí eu não conseguia já meio que me controlar, não conseguia dormir. Todos os dias acontecia coisas do tipo, e ela começava às 7 da manhã e terminava já bem à noite, e às vezes acordava de madrugada e continuava fazendo aquilo. Por algumas vezes, inclusive, eu liguei para a polícia para poder tentar resolver a situação, para ver se vinha aqui para poder resolver. A polícia falava que era uma responsabilidade do bombeiro, e aí ligava para o bombeiro falava, olha, mas é meio que delicado a gente chegar aí, a gente precisa também do apoio da polícia, e acabava que não vinham, não apareciam. E aí eu entrava novamente em contato com a imobiliária para poder explicar a situação, falar, gente, eu tô trancada na minha casa, eu não sei o que fazer. Quando ela tava assim, já mais agitada e gritando, eu não podia sair de casa, porque eu não sabia o que ia acontecer. Ela fazia ameaças a todo momento, até que no feriado do dia 15, eu saí de manhã de casa, às 7h30 por ali, para poder ir treinar karatê. E aí voltei 5h30 da tarde. Quando eu voltei, tinham papéis grudados em frente à minha porta e na porta dessa vizinha, dizendo não aos gays, me deixem em paz, gays me deixem em paz, coisa do tipo. Ela já tinha proferido ali comentários homofóbicos, comentários racistas, comentários xenofóbicos, ela tinha ofendido todas as minorias possíveis durante os ataques dela. E quando eu cheguei e vi esse bilhete, eu realmente fiquei congelado. Eu não sabia o que falar, o que fazer. Eu entrei em choque em casa, assustado, fechei a porta rapidamente e fui tomar um banho. E já no banho eu comecei a pesquisar locais para eu morar, aluguel aqui próximo, já comecei meio que a pensar nisso, mas sempre com aquilo na cabeça. Será que essa mensagem realmente foi para mim? Eu fiquei com aquilo na cabeça, saí para jantar com os amigos nesse dia. E aí, depois, quase no fim da conversa já com esses amigos, no fim do jantar, eu lembrei, falei, gente, olha, aconteceu isso e isso lá em casa. E esses amigos me aconselharam, não, Davidson, independente de ter sido com você ou não, isso é muito grave, é um crime, né? O crime de homofobia, né, escrito ali na parede de frente à sua casa. E aí que eu fiquei realmente assustado, e esses amigos me ajudaram quando voltei para casa, né, em ligação ali, tá bem, tá tudo certo, entrou em casa, trancou a porta. E aí nesse dia eu realmente estava muito assustado, porque eu comecei a achar que aqueles papéis, aqueles bilhetes eram para mim. Eu fiquei completamente assustado, tanto que eu peguei aquela mesa que tá ali atrás, arrastei para perto da porta, com medo de ter a casa invadida ou coisa do tipo, e não dormi. Essa noite inteira, não consegui grudar o olho, não consegui, completamente assustado, só vim dormir pela manhã. E foram dias bem tensos essas últimas semanas, de me tirar a concentração, de eu não conseguir relaxar, de eu não conseguir ter paz. Que a todo momento eu tinha gritos e mais quebradeira. E como é grudado na minha parede, parecia que ela estava dentro da minha casa a todo momento. Isso me desestabilizou completamente, de eu não conseguir me concentrar mais, de eu não conseguir sair da minha casa com medo. Era pedir alguma comida, pegar rapidinho ali embaixo, tipo, no silêncio ali, abrindo a porta bem devagarzinho, com medo de represália, com medo de acontecer alguma coisa comigo mesmo. E aí, finalmente, ontem, né, depois de muito insistir,
junto com as outras vizinhas do prédio que também estavam assustadas, claro, com toda a situação. A gente conseguiu que a polícia viesse e aí logo em seguida a polícia chamou o corpo de bombeiros para poder atender essa pessoa, essa vizinha que estava completamente surtada. Ela foi encaminhada para uma UPA. Dessa UPA a gente teve a informação agora à tarde que ela vai ser encaminhada pro Agarram. Os familiares dela vieram aqui, limparam o apartamento, limparam as coisas. Mas essa é uma situação que eu nunca imaginei passar, de ter medo de ficar dentro da minha casa. De ficar assustado e pensando que a minha casa poderia ser aberta a qualquer momento, pensando que eu não poderia, sei lá, sair no corredor da minha casa, que poderia ser esfaqueado, que poderia acontecer alguma coisa comigo. E isso me deixou, assim, muito em alerta com tudo. Eu tenho um sono muito pesado. Eu durmo assim e capoto igual uma pedra. Mas nesses dias o meu sono não vinha. E quando vinha era qualquer coisinha que acontecia, ônibus passando na pista, um carro que passava aqui do lado de casa, eu já estava acordando, já estava assustado. Eu não sei se essa pessoa vai voltar para o apartamento, porque a imobiliária, depois de diversas vezes conversando com eles, falou que ela não cometeu nada que viesse, né, a expulsá-la do prédio. Eu queria muito que isso acontecesse de fato para que a gente ficasse tranquilo, não só eu como os outros moradores também, tanto o morador do lado de lá dela, quanto os do andar de cima. E não sei se isso vai acontecer. Eu comecei a procurar um lugar para ficar, para poder ter segurança, pagar mais caro em outro lugar, porque aqui o aluguel já não é barato. Mas a imobiliária nada fez para poder respaldar, disse que ela estava dentro da lei, ela estava respaldada pela lei, sendo que, ao meu ver, ela tinha já ferido algumas cláusulas dele do contrato de destruir, de quebrar o apartamento, coisa do tipo. Os policiais vieram, analisaram ali a casa dela, disseram que estava realmente uma bagunça muito grande ali, uma desorganização, a maioria das coisas dela estavam jogadas ali em cima do telhado, que fica na frente ali da janela do apartamento. E falaram ainda, né, palavras dos próprios policiais, que dava para sentir o cheiro de droga, e provavelmente seria crack, e teria realmente ajudado ali a virar a cabeça da pessoa mesmo, já que o emocional dela já estava abalado. Ainda naquela incerteza, será que ela vai voltar? Qualquer pessoa que abre a porta, ali embaixo que é aquela porta que você aperta o botão e aí ela meio que para destravar faz aquele barulho. Toda vez que eu escuto esse barulho eu fico em alerta, fico em atenção. Eu jamais imaginei que fosse passar por isso tão escancaradamente ali na minha frente. Eu nunca imaginei que eu não fosse ter ação, que eu fosse ficar congelado. Eu dou graças a Deus que nada aconteceu. A gente ainda está nessa incerteza se ela vai voltar ou não. O trâmite para se alugar um lugar aqui em Brasília, principalmente se for relacionado à imobiliária, é muito demorado. Eles pedem muita coisa, sem contar que o calção que eles pedem é 3 vezes o valor do aluguel, que não é barato. Então a gente fica numa situação meio que de incerteza com isso tudo. Eu dei uma sumida das minhas redes sociais, eu tinha planejamento com o canal, já tinha alguns conteúdos gravados, mas não consegui me concentrar em absolutamente nada. Saí hoje para almoçar e a vizinha falou, olha, tem mais movimentação lá, parece que alguém chegou na casa dela. Então a gente fica nessa apreensão de saber o que vai acontecer, como é que vai ser o dia de amanhã, se ela vai voltar ou não, se eu tenho que sair daqui rápido, mas eu não consigo achar um lugar rápido para poder sair, para me sentir mais seguro, para me proteger. E até eu fico falando com um tom de voz mais baixo dentro da minha casa, com medo de ter alguém na casa dela, de alguém escutar, de ter alguma represália. No dia após o feriado, eu pensei em fazer o boletim de ocorrência no próprio dia do feriado, mas só que meus amigos me aconselharam, não sai mais de casa não mexe com isso não. Então eu fui na primeira delegacia de polícia e registrei o boletim de ocorrência. Falei, né, sobre as ameaças, sobre, né, os textos homofóbicos que ela colocou. E essa incerteza fica pairando na minha cabeça, não só na minha, como das outras vizinhas que moram no prédio. Os outros vizinhos eu não consegui conhecer, só tive contato com 2 vizinhas que, quando eu vi elas conversando e lá embaixo com os policiais contando toda a história, eu fiquei extremamente aliviado, porque eu só tinha meus amigos para poder desabafar e falar, e aí meus amigos perguntando como é que tá aí, tá bem, aconteceu alguma coisa, e aí eu sempre mandando mensagem, tá gritando muito, tá quebrando mais coisa. Então foi uma situação muito delicada, ainda mais porque, como eu disse, ela é parede comigo. Mas é isso, é esse o pesadelo que eu tô vivendo, espero acordar
Espero que acordar desse pesadelo, espero que ela encontre algum lugar que cuide da cabeça dela, que cuide do coração dela, que ela consiga encontrar um lugar que consiga cuidar dela de fato. E é isso, eu quero que essa fase passe logo. Se ela sair daqui seria muito bom, porque eu gosto muito do lugar que eu moro, mas se isso não acontecer, eu tô disposto a sair daqui também, mudar para outro lugar. E é isso, esses são os episódios dos meus últimos dias vivendo aqui na minha casa. Até o próximo vídeo.